Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da cilada do inimigo, que todo projeto de Satanás seja cancelado. E nós oramos apresentando a Deus agora todos os pedidos, todas as orações específicas que têm sido colocadas diante de Deus. A carta para Deus que nós temos orado, nós colocamos diante do Senhor e pedimos agora que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor transforme realidades e traga salvação também nessa casa. Apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti nossa oração específica e pedimos, ó Deus, céus abertos no nome de Jesus. E aquele que está doente seja curado agora. Cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, aquele que pode curar, aquele que tem o poder de transformar realidades. Sim, Jesus, todo aquele que está doente, oramos por cura agora. Também oro, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre, precisam de uma mudança, precisam de uma porta aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde, saúde tocando na tua vida, saúde tocando no teu corpo físico e o Senhor abrindo portas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quando comecei essa oração aqui, eu senti fisgadas no meu lado direito, embaixo da costela. E eu quero declarar saúde sobre você que tem sentido essas fisgadas embaixo da costela. Receba a cura, Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele. Amém? Coloque a sua fé em Jesus, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. Amanda, o Senhor está operando um milagre na tua vida. O Senhor está operando um milagre na tua casa. E o Senhor me mostra que está trabalhando na tua vida e na vida do Rodinei. Há um milagre de Deus que está sendo liberado na vida de vocês. O Senhor está renovando as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi um testemunho muito bonito, o testemunho da Priscila, e ela escreveu assim: em 2022 eu tive uma gravidez ectópica e perdi a minha trompa direita. Muitos pensavam que seria difícil engravidar de novo. Eu sabia que Deus poderia me dar um milagre. E o Senhor, em 2023, falou, e desde então eu venho acompanhando e orando, sentindo uma paz muito grande ao ouvir as lives ao vivo. Na época, Deus tinha tocado no seu coração para orar por mulheres que queriam engravidar. E Deus o usou para falar que havia uma mulher dando a data, o dia e os detalhes do que eu havia sentido. Tomei posse daquela palavra, em 30 dias de campanha engravidei. E para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma complicação, meu filho nasceu perfeito e recebeu o nome de Davi. Tudo para a honra e glória de Deus. Oro pelo Senhor e sua família e que Deus os proteja sempre. Glória a Deus, Priscila. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, faz milagres, intervém, muda as situações. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, amanhã nós encerramos esse propósito e tem sido dias incríveis. Nós temos já recebido muitos testemunhos, inclusive da carta para Deus. É uma grande bênção isso. Amém? E eu creio, Deus fará coisas maiores. Quando permanecemos em oração, nós estamos crescendo, avançando
Dia a dia, quando você vem aqui para orar, você está avançando. Você pode não ver, mas Deus está fazendo algo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para o Marcos Borba, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Marcos. Deus te visita com um milagre. Deus te visita, aleluia, com promoção, com crescimento, com avanço na tua área, em nome de Jesus. E o Senhor também está trabalhando na vida de um filho teu, Marcos Borba. Livramento do Senhor também na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero ler essa palavra com vocês. Gênesis capítulo 39, está no verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo, eu amo essa passagem, porque nós temos dificuldade de ver que Deus é como uma pessoa. Temos dificuldade de ver o favor de Deus sobre alguém. E será que você vê o favor de Deus sobre a sua vida? Eu vejo pessoas muitas vezes colocando a sua fé, acreditando em pessoas que nunca construíram nada, em pessoas que nunca realizaram algo grande. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa fé tem que estar em Deus e nós temos que ter olhos para ver quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está numa direção, quando Deus está num negócio, quando Deus está num propósito. Nós temos que ter olhos para ver quando Deus está numa coisa. Se você tiver olhos para ver que Deus está com você nesse empreendimento, então você vai ver como você vai conseguir administrar melhor. A Bíblia diz que José era tão abençoado que Potifar via que Deus era com ele. Será que as pessoas estão vendo que Deus é conosco? Deus é conosco? Será que estamos realmente refletindo a luz de Jesus? Será que estamos refletindo o amor de Jesus Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a maneira como respeitamos as pessoas? Porque até nisso as pessoas vão ver Deus na nossa vida. A maneira como nós respeitamos as pessoas, a maneira como falamos, a maneira como somos responsáveis por nossas palavras. Se você não é responsável por suas palavras, você não está demonstrando, sabe, o amor de Deus na sua vida. Porque quem ama, guarda a sua língua. Quem ama, sabe o que falar em cada momento. Quem ama, sabe que não pode falar tudo aquilo que quer, porque não quer atingir as pessoas negativamente. É assim que nós vemos a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre José. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. O seu Senhor, vendo isso, colocou então toda a responsabilidade da casa dele sobre José. Potifar viu a mão de Deus sobre ele. Engraçado que por onde José andava, as pessoas viam a mão de Deus sobre ele. Até antes, quando ele era um menino de 15 anos e que teve sonhos, os seus irmãos se incomodavam, mas ao mesmo tempo viam que a mão de Deus estava sobre ele. Na casa de Potifar, Potifar viu que a mão de Deus estava sobre José. Na prisão, o carcereiro viu que a mão de Deus estava sobre José e confiou a prisão a ele. E quando ele foi levado ao faraó, o faraó viu que a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus nos ajude para que as pessoas vejam que a mão de Deus está sobre nós. Existem 4 princípios de José que eu aprendo para romper com ciclos negativos na nossa vida. 4 princípios que José praticava. Primeiro, fidelidade a Deus. Em público ou no privado, José era fiel a Deus.
Não adianta você só ser fiel quando as pessoas estão enxergando você. Você tem que ser fiel também quando você está sozinho. Você tem que ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, apenas o Todo-Poderoso está vendo. E assim era José. Ele foi fiel para Potifar nos negócios, mas ele foi fiel também dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele disse: não, eu não posso fazer isso com o homem que me confiou tudo aqui, e eu não posso pecar contra Deus também. Então eu vejo um homem que tinha fidelidade com Deus e tinha fidelidade com os homens. Tem gente que não tem fidelidade com Deus e muito menos fidelidade com os homens. Trapaceia, rouba, falcatruas, sabe? E tudo isso traz um desfavor sobre a vida da pessoa. As pessoas pensam que não, elas pensam que tudo na base, sabe, do esforço, dando golpe num, dando golpe no outro, prejudicando um, prejudicando o outro, que tudo isso, sabe, vai concorrer para o bem dela. Não vai concorrer para o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então a fidelidade de José era no privado, mas era no público também. Ainda que havia crises, José era fiel, sem importar as consequências. Ele era fiel. Ele era fiel. Sabe, eu acredito que José tinha muito respeito pela mulher de Potifar. Mas ele sabia que ao se recusar, não deitar com ela, ele também estava trazendo sobre si uma consequência terrível, que foi a prisão. Ou ele poderia até morrer, e Deus o guardou. Então nós devemos entender que quando você é fiel, independente das consequências, independente, sabe, do que vem contra você, Deus te honra. A segunda coisa, ele foi fiel com aquilo que era do outro. Nós costumamos cuidar do que é nosso, né? A gente cuida de um tênis, a gente cuida de uma roupa, a gente cuida da nossa casa, quando precisa de pintura a gente pinta, quando uma coisa quebra a gente conserta. Por quê? Porque a gente é fiel naquilo que é da gente. Mas e ser fiel naquilo que é do outro? Porque tem gente que não cuida o que é do outro, não cuida os equipamentos do outro, não cuida a empresa do outro. E essa infidelidade ao que é do outro trava a prosperidade, trava as liberações maiores de Deus sobre a tua vida. E o que falar então sobre a fidelidade quanto ao que recebemos de Deus? Eu recebi dons de Deus, eu recebi talentos de Deus. Como que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu? Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Eu tenho que cuidar com unhas e dentes daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser fiel, ao que Deus me entregou. José nunca foi dono de nada até ser governador, mas ele foi fiel. Ele multiplicou tudo o que tocou e ele fez prosperar a outros. Olha aqui, ó, a chave espiritual para você romper ciclos na sua vida. Você ajudar outros a prosperar. Você ajudar outros a resolver o problema delas. Esses dias eu estava num lugar junto com meu irmão e eu tive uma ideia sobre algo e eu disse para ele: olha só, e mostrei para ele a solução de um problema e eu disse para ele: se começa uma empresa com esse propósito de solucionar esse problema, enriquece. Ele concordou comigo. Por quê? Porque quando você resolve o problema das pessoas, seja numa escala pequena ou numa escala maior, você sempre vai ser recompensado por isso. Resolver problemas para os outros vai trazer recurso para você, vai trazer oportunidades para você. Então nós temos que ser fiel ao que é dos outros. Terceira coisa, José teve sonhos familiares, ou seja, ele incluiu a família completa aonde Deus o colocou. Porque quando os irmãos vieram até ele e os irmãos ficaram chateados e, claro, com remorso, José disse: não fiquem assim,
porque Deus me colocou aqui como governador para preservar a nossa casa, para preservar a nossa família. Ou seja, ele incluiu a família dele no lugar de cumprimento da promessa de Deus. Quantos de nós somos capazes, de ter uma visão maior sobre a nossa família? A tua família é uma casa sacerdotal, é uma casa profética. Você tem que entender que o plano não é só sobre você, é também sobre seus filhos, é também sobre seu cônjuge, inclui toda a sua família e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pensou generacionalmente, ou seja, ele não pensou apenas nele, ele pensou nos seus descendentes, na sua família. E é isso que faz com que José fosse alguém distinto. Ele pensava a todo momento sobre os sonhos que Deus havia dado para ele, as visões que Deus havia dado para ele e que incluía a família dele. E a quarta coisa que eu analiso em José, e aqui eu encerro essa palavra, o poder do perdão. Perdoou a quem o traiu, transformou a dor em bênção e liberou o seu destino, destravou o seu destino. Olha a fidelidade de José. E é isso que nós precisamos perdoar. As pessoas que nos fazem o mal, as pessoas que intentam, nos desrespeitar, as pessoas que intentam mentir a nosso respeito, devemos perdoar. Devemos entregar a nossa reputação para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa com a tua reputação, é impossível você prosperar e não começar a ter problemas. No entanto, Deus, quando você entrega a sua reputação para Deus, quem cuida da sua reputação dali em diante é Deus, não é mais você. É Deus que vai cuidar da sua reputação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha trazido um entendimento que Deus também quer que as pessoas vejam Ele na sua vida, e com esses princípios você vai conseguir avançar. Com esses princípios você vai quebrar ciclos de dificuldade, ciclos de mediocridade, ciclos de pobreza na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Declare: eu creio, em nome de Jesus aqui. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixa a tua curtida nessa oração, e se você puder mandar essa mensagem para o máximo de pessoas, mande para amigos, mande para familiares, mande para grupos que você está, reparta o pão, compartilhe a bênção. Amém? Compartilhe a bênção. Pegue isso como missão hoje para você. Eu vou compartilhar com todos os grupos, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou mandar para os meus amigos. Vamos repartir o pão em nome de Jesus. Amém? 9 horas da manhã tem uma mensagem aqui, depois às 18 horas, certo? Estarei também às 10 da manhã hoje na Rede TV, às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei ministrando aqui na igreja que nós congregamos, eu e a minha esposa, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando às 9 horas da manhã, é Santa Ceia, e vai ser incrível. Amém? E às 18 horas, minha esposa estará ministrando, 18h30, ela estará ministrando. Então amanhã minha casa irá servir o Senhor. Amém? Minha casa vai servir o Senhor. Glória a Deus. Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esses aqui são o Café com Jesus, 1 e 2, esse aqui é o 2, um devocional incrível, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, tá? Para depois ler um devocional. Esse aqui é o devocional 1 e esse aqui é o devocional 2. Eu espero que esses livros possam te abençoar, possam abençoar a tua vida, possam abençoar a tua família, possam dar direção para você, te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um homem chamado Paulo Sérgio que está me ouvindo. Deus está tirando uma seta maligna lançada contra você, de inveja. Esse peso que você andou sentindo nesses últimos dias está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a ti e a toda a tua família. Paulo Sérgio. Amém? Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta aí para Deus. Amém? Nós vamos apresentar como um ato de fé, todos ao mesmo tempo. Pega a sua carta. Amanhã encerra esse propósito. Quero ver todos vocês aqui junto comigo. Amém? Olha o desafio. Quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, em oração junto com a gente, em nome de Jesus, e apresentando nossos pedidos a Deus. Coloque sua fé, não em mim, mas em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa oração específica, nossos pedidos de oração, nossa carta para Deus. Libere, Senhor, do Teu favor, nós Te pedimos que cada pedido de oração, Pai, cada oração que está sendo feita com entrega, com rendição, colocando a fé em Ti, Jesus, como aquele que intervém, como aquele que transforma realidades, como aquele que pode entrar na casa, trazer salvação na casa, trazer mudança, curar os doentes, libertar os cativos. Nós oramos em nome de Jesus, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Desfaz, Pai, o laço do passarinheiro. Desfaz, Pai, a armadilha do mal, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, caia por terra. Oramos também pela justiça de Deus, para que o Senhor faça justiça a essa família que está pedindo na sua oração, que está pedindo que o Senhor traga restituição, para que o Senhor traga solução, para que o Senhor dê um livramento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está orando junto comigo e que tem tido problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Essa pessoa, meu Deus, que tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si. Senhor, eu oro para que o Senhor mude a realidade dessa pessoa, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor toque com seu poder na vida dessa pessoa e quebre o laço de Satanás. Quebre completamente toda a intenção do mal para impedi-la de viver o teu propósito. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus, Tu és a cura e nós colocamos a nossa fé em Ti. Essa pessoa que está no leito do hospital, essa pessoa que está pedindo a cura do câncer, a cura de alergias, a cura de problemas que ela tem, eu oro por um milagre agora, que o poder de Deus comece a tocar no sangue dela, o poder de Deus comece a tocar nas juntas do corpo, o poder de Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando essa pessoa. Nós damos uma ordem a todo tipo de ataque espiritual que pessoas têm enfrentado, que retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, toca com o Teu poder agora, toca com o Teu poder, quebra o jugo, quebra a opressão, desfaça, Pai, todo plano do inimigo contra essa família, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, de confusão, seja na casa, seja na empresa. Nós damos uma ordem: acabou para ti, Satanás. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e sai no nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, e que a mão do Senhor seja sobre ti, sobre teus pedidos de oração e sobre o teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora, e às 18 horas
nós teremos novamente essa oração aqui. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na paz do Senhor. Até mais. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a abundância, um mês abençoado, sobrenatural, de céus abertos, de grandes oportunidades, de favor divino, de milagres, de maravilhas, de salvação, de transformação, de mudança de vida e de vida extraordinária. Apresentamos ao Senhor todos os nossos pedidos de oração. Esse pedido que está, essa planilha que está nas minhas mãos, representa os pedidos de oração de todos aqueles do Brasil e do exterior que estão orando junto conosco, que estão nesse propósito, e nós profetizamos, ó Pai, grandes livramentos, grandes manifestações da justiça de Deus. Oramos também pela salvação dentro da sua casa, pelo avivamento dentro do seu lar, para que o Senhor traga vida e vida em abundância. Que essa vida extraordinária que Cristo tem reservada para nós, que essa vida extraordinária se manifeste e que grandes coisas sejam liberadas. E meu Pai, eu quero liberar nessa manhã uma palavra, uma oração de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de uma forma maravilhosa. Senhor, quem nós somos? Declaramos a nossa dependência de Ti total e completa. Sim, ó Deus, sabemos que somos Teus filhos, mas temos tantas falhas, Pai, e reconhecemos a nossa dependência, reconhecemos nossas limitações e que Tu és grande. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está num vício, que está num pecado, que está no meio de uma coisa errada, que o Senhor possa libertá-la, que o Senhor possa ajudá-la, que o Senhor possa socorrê-la. Nós oramos em nome de Jesus por pais que estão orando por filhos que estão perdidos, filhos que estão, Senhor, em mundos opostos. Eu oro para que o Senhor os alcance, eu oro para que o Senhor os transforme, eu oro para que o Senhor os salve. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, junto com cada mãe que está orando pelos seus filhos agora, e reforçamos a oração e declaramos: este filho, esta filha são do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Declaramos vida, declaramos paz, declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor está sobre a vida deste filho, está sobre a vida desta filha. Também oramos, Pai, pela salvação daqueles que ainda não conheceram a Cristo, que não tiveram uma experiência com Cristo. Oramos pela salvação deles. Eu oro por esse marido, eu oro por essa esposa, eu oro, Senhor, pelos filhos, para que o Senhor traga a transformação total e completa no nome de Jesus. Eu oro também pelo lar de cada pessoa, para que o lar seja um lar de paz, seja um lar de alegria, seja um lugar de transformação e de visitação sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito de 21 dias, orando e jejuando. Estamos buscando o Senhor para que o Senhor manifeste maravilhas, sinais, prodígios aqui no nosso meio. E estamos orando por essa vida extraordinária. E eu creio nisso. Amém? Você é testemunha aqui da glória de Deus. E você que está entrando ao vivo aqui junto conosco, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Eu quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, mas antes disso eu quero dar um testemunho e também quero dar um pequeno aviso.
o meu canal no YouTube, é este aqui, que tem mais de 11 milhões de inscritos, certo? Esse é meu canal oficial do YouTube. Os outros canais, que inclusive começam até orações junto comigo aqui, não são meus, são pessoas que se aproveitam de um conteúdo meu, de algo que Deus deu para mim, e eles usam. E infelizmente as pessoas, elas fazem isso e não sabem como nos prejudica, mas que Deus cuide dessa situação, que Deus intervenha nisso. Então sempre que você entrar em uma live, veja se é o meu canal oficial ou não. Este é o meu canal oficial, ok? Então eu peço essa gentileza para vocês sempre cuidarem isso, se é 11.3 ou 11.4 que está ali, certo? E o canal tem um Vzinho de verificado também, certo? Deixa eu dar esse testemunho aqui para você. Andréia, ela escreveu para a gente: alguns meses atrás eu tive o diagnóstico de congestão das varizes pélvicas e durante os exames para saber qual procedimento realizar, foi encontrado um nódulo no pulmão. Eu fiz exames específicos que confirmaram o nódulo. Durante suas orações que sempre ouço, o Senhor disse que Deus estava dando livramento do câncer. Tomei posse e recebi a cura. E para nossa surpresa, quando refiz os exames, não havia mais nenhum nódulo, para a honra e glória de Deus. Louvo e agradeço pela sua vida e pela sua família. Que Deus continue te usando na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Amém? Eu creio que Deus, Ele tem o poder de reverter situações. Mas Deus muda diagnósticos. Deus tem o poder para isso. Eu não estou falando do homem, estou falando de Deus. Deus tem o poder. Deus tem todo o poder. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu o louvo, porque sei que Ele é Deus de maravilhas. Nossa fé, a minha, a sua, deve estar em Jesus Cristo. Amém? Porque Ele cura, Ele opera milagres e não há impossíveis para Ele. É nisso que nós cremos. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao seu coração. E essa palavra está em 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e verso 12, que diz: depois dele veio Samá, filho de Ageu, o Ararita. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Então Samá se pôs no meio do pedaço de terra e o defendeu, matando os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Eu quero falar hoje sobre conquistadores, homens como Samá, que lutam por um território e conquistam aquele território. Eu quero que você entenda que conquistadores muitas vezes estão com, eu posso dizer, mais contra eles do que a favor deles. Era o caso de Samá, que defendeu um campo de lentilhas e de forma corajosa e com a força do Senhor, Deus deu livramento a ele, a sua casa e a esse território, por causa da sua fé, da sua coragem, da sua intrepidez, da sua ousadia. Nós podemos pensar que conquistas só foram coisas do passado e que não há mais conquistas pela frente, ou que para conquistar pela frente é impossível, porque os inimigos são mais poderosos, as coisas mudaram e tem mais contra você do que a favor de você. Eu quero dizer para você que Deus nos faz conquistadores. Eu vou repetir, Deus nos faz conquistadores. Conquistadores são homens e mulheres que lutam por aquilo que lhes pertence. Você tem que lutar por aquilo que te pertence. Você tem que lutar pela sua família, você tem que lutar pelos seus negócios, você tem que lutar pelo seu ministério, você tem que lutar pelos planos de Deus na sua vida, você tem que lutar pela salvação dos da sua casa, você tem que lutar. Isso é
é algo que Deus tem para nós. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nesse tempo Deus vai levantar muitos conquistadores. Deus vai levantar muita gente para conquistar, para vencer, romper e avançar no nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus que ainda que esteja tudo contra você, Deus pode reverter. Deus pode lhe sustentar e a sua força sobrenatural, seu braço forte, sua mão de poder vai lhe dar vitória. Deus colocou muitas coisas em suas mãos. E sabe qual que é o erro da gente? De pensar que não iremos conquistar. De pensar que não há nada para conquistar em um lugar. E eu quero dizer para você que aonde Deus te coloca para conquistar. Aonde Deus te coloca, eu sempre criei nisso. Que aonde Deus me estabeleceria, aonde Deus me colocaria, ali, aquele lugar, seria um lugar de conquista, seria um lugar de vitória. Não importa o lugar que eu estiver, eu creio e irei conquistar. Não por minha causa, mas por causa do Senhor na minha vida. O Senhor deu um espírito de conquista para cada um de nós. A diferença é que uns desistem, acabam abandonando por achar que a luta é muito difícil, e outros estão até lutando, mas estão lutando só com a força do braço. Eu tenho visto e eu tenho batido nessa tecla, como o inimigo tem tentado tirar as pessoas da oração, como o inimigo ele tem tentado colocar, tantas outras coisas no caminho de uma pessoa, para ela não orar, para ela não jejuar, para ela não entrar num propósito. Há pessoas que nunca entraram num propósito e nunca tiveram uma experiência de começar um propósito e ir até o fim naquele propósito, porque não estão como conquistadores, estão apenas como observadores. Observadores veem as coisas, mas não conquistam. Ao contrário dos conquistadores que lutam e lutam e lutam corajosamente e no final acabam conquistando. E digo mais, as conquistas, os livramentos, as bênçãos que o Senhor tem para você é muito maior do que você pode imaginar. É por isso que esse espírito de conquista está dentro de nós. Deus colocou dentro de nós. É por isso que você não pode desistir de conquistar o seu espaço aqui nessa terra. Você não pode desistir de conquistar a tua família para Cristo. Você não pode desistir de conquistar o futuro que o Espírito Santo tem planejado para a sua vida. E para isso você vai ter que lutar, assim como Samar. Ele parou naquele campo de lentilhas, olhou para os seus adversários e os encarou. Ele não retrocedeu, ele não fugiu, ele não desistiu covardemente, ele lutou até o seu último, o seu último nível de força, de ânimo. Ele lutou com toda a fibra. Como um bom administrador de suas dádivas, você deve cuidar do que Deus te deu e proteger. Assim como Samar, um poderoso guerreiro de Davi, lutou pelo que era seu, nós devemos batalhar com armas espirituais. Você tem que batalhar com armas espirituais, não só com a força, não só com a resiliência, não só com a motivação. Entenda, motivação, você está motivado, é uma coisa legal, você tem que estar motivado de certa maneira, mas não é isso que vai lhe dar a vitória. Tem pessoas que são muito bem motivadas, elas, dizem para elas mesmas que elas são vencedoras, mas no final não conseguem vencer, porque a verdadeira vitória vem de Deus. Mas essa conquista que vem de Deus, ela vem também aliada com aqueles que lutam. Então, ter um espírito conquistador, lutar, mas depender de Deus. Alguns cristãos adotam uma postura passiva, enquanto eles assistem tudo desmoronar. Para algumas pessoas está normal perder o casamento, está normal perder a empresa, está normal, porque acontece com todo mundo, então vai acontecer com eles. Está normal ter uma vida espiritual fraca, está normal, ter poucas conquistas aqui nessa terra, está normal perder os filhos, está normal. Eu quero dizer para você que não. Você tem que ter uma postura de conquistador,
Você tem que crer que Deus tem coisas maiores e melhores preparados para a sua vida. Você não pode aceitar, sabe, com que o inimigo roube aquilo que foi Deus que te deu. Deus te deu esse território, Deus te deu esse lugar, então você tem que lutar. E lutar com todas as forças que você tem, mas confiando em Deus. Eles não intercedem, não clamam a Deus por vitória. E como que vão vencer? Os samás de Deus são intercessores, são pessoas que entram em batalha espiritual, são pessoas que não aceitam o diagnóstico negativo, são pessoas que acreditam que Deus é maior, que acreditam que Deus pode todas as coisas, que acreditam que Deus é fiel. Deus quer que você defenda o que Ele colocou nas suas mãos. Você não pode simplesmente desanimar e dizer, não, eu vou deixar para outro. Se Deus colocou a responsabilidade sobre você, você tem que lutar. Você precisa lutar, porque Deus colocou a responsabilidade sobre você. Ele colocou sobre seus ombros algo, e você não deve desistir. Você não deve desistir. Por isso, não deixe que o inimigo roube a sua esperança. Não deixe que ele arrebate a paz do seu coração. Lute em oração contra as forças do mal que querem destruir a sua família, o seu ministério, as suas finanças. Busque ao Senhor de joelhos e Ele lhe dará a estratégia e a capacidade para você defender o que Deus colocou nas tuas mãos. Não foi o homem, foi Deus. Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou. Então não desista, não pare de crer, não desanime, não pare. Foi Deus que colocou nas tuas mãos. E se nós tivermos um espírito de conquistador, nós não só venceremos, como iremos alcançar novos níveis e seremos também testemunhas da glória de Deus na nossa vida. Eu não posso deixar o diabo roubar o que Deus me deu. Eu tenho que lutar pela minha casa, eu tenho que lutar pelos meus filhos, eu tenho que lutar pelas minhas finanças, eu tenho que lutar pelo meu ministério, eu tenho que lutar pelo meu futuro, eu tenho que lutar, inclusive, pelo meu nome. Eu quero que você escreva isso aí nos comentários. Deus me deu um espírito de conquistador. Escreve aí, Deus me deu um espírito de conquistador. Eu venho aqui hoje, nessa manhã, dizer para você que esse mês será diferente se você tiver um espírito de conquistador. Esse mês será diferente se você decidir que você não vai desistir, que você vai lutar com a força de Deus e você vai buscá-lo como nunca, e você vai mergulhar em Deus, e você vai ser profundo em Deus, e Deus lhe dará vitória. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Deus está levantando um exército de conquistadores, pessoas que não aceitam viver uma vida derrotada, não aceitam viver, sabe, sempre retrocedendo, não aceitam estar sempre perdendo as coisas para o inimigo. Deus te deu um espírito de conquista, Deus te deu um espírito de rompimento, e eu quero declarar isso sobre a tua vida. Há um rompimento de Deus que Ele liberou sobre ti. O Senhor me deu uma data, 17 de fevereiro, há uma pessoa que faz aniversário dia 17 de fevereiro, que Deus está visitando e está dizendo, eu te dei espírito de conquistador, não desiste. Eu quero também liberar uma palavra sobre o Alex, e o Senhor manda dizer para você, Alex, não desista do que o Senhor colocou nas tuas mãos, esse projeto é do Senhor. Eu quero declarar que Deus vai abrir portas para você, Alex, e você vai entrar por caminhos que foi preparado por Deus antes mesmo de você vir a este mundo. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida da Andréia, que está aí me escutando. Andréia, o inimigo tentou atacar as tuas cordas vocais, o inimigo tentou calar a tua voz, calar o teu ministério, mas Deus cedeu um espírito de conquista. Por isso, hoje, Deus está destravando algo na tua vida, Deus está tirando os impedimentos e vai levantar aquilo que Ele colocou sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero também liberar uma palavra sobre um doutor que está me ouvindo neste momento, e o Senhor te visita neste momento, e eu vejo que
você tem tido muitas lutas com um filho seu, Deus vai te dar vitória. Você vai se levantar como um conquistador e o Senhor vai trazê-lo para o lugar que ele precisa estar, no nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Cai por terra agora na vida dele aquilo que era laço, aquilo que era amarra, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém. E o Senhor me mostra aqui nessa oração muitas mulheres com problemas sérios na tireoide. Eu quero fazer uma oração por vocês logo, logo, amém. Você vai conquistar a sua saúde, no nome de Jesus nós vamos orar. Jesus Cristo cura, nossa fé está nele, coloca a fé nele, coloca a fé em Jesus. A fé é algo poderoso, coloque a fé em Jesus, amém? Coloque a fé em Jesus, coloque a fé em Jesus. E como eu disse no início da oração, ainda que você tenha um diagnóstico certo, porque às vezes as pessoas pensam, não, o diagnóstico estava errado. Às vezes, e na maioria das vezes, o diagnóstico está certo. Realmente apareceu ali, é câncer, mas Deus, é Deus que pode reverter isso. Coloque a sua fé em Jesus. Faça o que o homem pedir para você fazer, certo? Se o homem disser para você fazer um tratamento, lhe aconselho a ouvir, mas comece a lutar, a conquistar a tua saúde e Deus vai te ajudar, amém? Talvez alguém entrou aqui nessa oração pensando, a doença que eu tenho é para a morte. Eu quero dizer para você que ainda que a doença seja para a morte, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, eu não estou dizendo para colocar a fé em mim, eu nunca pedi isso, eu nunca pedi para ninguém, eu não digo isso nem para os meus filhos, nem para minha esposa, eu não digo isso para ninguém, eu nunca pedi para ninguém colocar a fé em mim, mas eu sempre digo para todo mundo, coloque a fé em Jesus Cristo, coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele pode, se tem alguém que pode reverter as coisas aí na sua vida, é Ele. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores e nós estamos aqui porque cremos que por meio de Jesus Cristo nós podemos conquistar. Aleluia, aleluia, você pode dizer isso? Por meio de Jesus Cristo eu posso conquistar. Declare aí junto comigo, por meio de Jesus Cristo eu posso conquistar. Vamos declarar em uma só fé e vamos declarar, por meio de Jesus Cristo eu posso conquistar. Aleluia, aleluia. É por isso que eu quero desafiar você com amor. Hoje nós teremos Santa Ceia. Eu vou transmitir, você vai ver o que Deus vai falar com você aqui, vai ser tremendo. Mas quem puder estar no presencial conosco nessa manhã, e olha só, tem um desafio. Tem um desafio, tem chuva hoje. Está chovendo aqui em São Paulo, aqui em Alphaville. Vença a chuva hoje e vem estar com a gente. Vença a chuva e vem estar aqui, hoje, sabe, dê um passo de fé, até você que está acostumado, sabe, a me assistir online, você que mora em São Paulo, você que mora aqui na região, vem estar aqui com a gente, vem estar aqui com a gente, pega teu guarda-chuva, certo? Pega um Uber, um táxi, enfim, pega uma carona, vem para cá, 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, mesmo com chuva eu estarei lá. Se Deus quiser, Deus me permitir, estarei lá hoje às 9 da manhã e vai ser maravilhoso. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Deixa eu mostrar aqui para você também. Esses aqui são os meus livros, meus devocionais. Pessoas de todo o Brasil estão sendo abençoadas e nos mandando grandes testemunhos desses livros aqui. Certo? Os 2 livros têm mais de 700 orações. Aqui são direções, o versículo, a oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você pode adquirir lá no meu site e se alimentar de mais de Deus sem deixar a sua Bíblia. Os devocionais não podem substituir a nossa Bíblia. Leia sua Bíblia e depois faça o seu devocional, ok? Muito bem. Eu quero convidar você também essa semana, a partir de amanhã, nós temos a Academia aqui no Global e essa semana nós temos algo especial dentro da Academia. Porque além de segunda e terça eu estar ao vivo com vocês, quarta tem mesa de conselhos dentro da Academia e sexta e sábado eu tenho Escola de Profetas que eu vou transmitir também pela Academia. Não toda, mas uma parte da Escola de Profetas eu transmito pela Academia. Então eu gostaria muito que você se tornasse um conquistador. Amém? Vem se tornar aluno da Academia aqui no Global.
Esse é um projeto de uma vida. Eu sonhei com essa academia e eu creio que Deus está cumprindo seu propósito através dela. Eu gostaria que você andasse mais perto de nós. Vem fazer parte da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Amém? Porque Deus me colocou aqui para te abençoar, mas Deus colocou você aí também para ser um compartilhador. Amém? Deus nos conectou. Existe um propósito de Deus em nós estarmos aqui. Você tem que entender isso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Certo? Você diz assim, não, eu estava procurando alguma coisa no YouTube e lhe achei. Não, você não me achou. Foi Deus que colocou você no nosso caminho. Foi Deus. Você não me achou. Amém? Eu não achei você. Foi Deus que alinhou. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro, você compartilha. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua planilha da vida extraordinária. E você que não tem a planilha da vida extraordinária, você pode baixar no meu site, ou até mesmo, é gratuito para baixar, ou você pode pegar uma folha em branco e pegar essas 7 áreas aqui, certo? Essas 7 áreas, e escrever os teus pedidos de oração e orar junto conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti cada um dos nossos pedidos de oração, e te pedimos, Pai, a Tua intervenção, a Tua resposta, pedimos o Teu milagre. E como Samar, que foi um conquistador, nós também queremos conquistar tudo que o Senhor tem para nós. Queremos conquistar a nossa família para Cristo, queremos conquistar, Senhor, nos negócios, conquistar na saúde, conquistar, Pai, até mesmo sobre aquilo que tenta muitas vezes nos acovardar, colocar medo e insegurança em nós. Pessoas, Pai, que têm projetos de vida, mas que não estão conseguindo realizar o projeto por causa do desânimo, por causa da depressão ou da tristeza ou de uma crise que aconteceu com ela. Eu oro para que agora, neste momento, o Senhor derrame força, o Senhor dê ousadia a ela, o Senhor dê coragem, o Senhor levante o ânimo daqueles que estão desanimados, prostrados, cansados, abatidos. O Senhor renove as suas forças, como está escrito em Isaías capítulo 40. Senhor, nós te pedimos, derrama da tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse propósito de oração junto conosco agora. Nós pedimos o teu milagre, nós pedimos a tua intervenção, que a tua mão de poder, seja sobre essa pessoa agora. Toque-a, Pai, toque-a com a tua graça, toque-a com o teu poder. Apresentamos a ti, Pai, e te pedimos, libera a vida extraordinária. Também oramos, Pai, declarando que nada nos impedirá de permanecer firmes em oração, crendo que Tu és um Deus que cura, um Deus que muda histórias. Por isso, no nome de Jesus, eu oro por milagres. Tudo aquilo que era impossível ao homem é possível para Ti. Por isso, eu libero uma palavra profética. A conquista será total e completa em nome de Jesus. Amém e amém. Se você creu, compartilhe. Que Deus te abençoe até 9 da manhã. Vai ser tremendo hoje. Você não tem ideia. Que Deus te abençoe.